Olá, amigos e amigas espíritas, sejam todos bem-vindos. Então, hoje é o nosso programa número 4. No programa anterior, nós temos iniciado a introdução, temos nos dedicado um pouco mais sobre esse primeiro trecho do Evangelho de Mateus, do capítulo 16, onde Jesus pergunta, aos apóstolos sobre "E vós quem dizeis que eu sou?" Então, para iniciar o nosso estudo de hoje, nós vamos dar continuidade à introdução. Então, vamos fazer uma prece inicial e damos início ao nosso estudo número 4. Deus Pai, de amor e bondade, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse dia, agradecemos por Jesus, agradecemos pelo amparo dos nossos irmãos superiores e pela oportunidade de mais uma reencarnação. Também agradecemos pela oportunidade do Evangelho estar vivo, onde que nós temos a oportunidade de vir nos conhecer. Jesus, o que mais tem vivido é a piedade. Ele foi ao encontro de todos os nossos irmãos em dor e sofrimento. Que façamos nós agora um esforço, um momento de estudo, para que a gente possa ampliar o nosso conhecimento espiritual, e assim também aprender a ser piedosos conosco, para nos fortalecer e compartilhar também do entendimento do Evangelho de Jesus com todos aqueles que comungam com a gente. Para que a sua vontade, Deus Pai, que é soberana, se faça hoje e sempre, e que ela venha ser a nossa. Que assim seja, Senhor. Assim seja. Então, como temos dito, nós iniciamos semana passada com um trecho. Eu vou ler novamente esse trechinho que é importante. O trecho de Mateus, capítulo 16, versículos de 15 e 19. Então, Jesus pergunta, aos apóstolos: "E vós quem dizeis que eu sou?" Simão Pedro respondeu: "És o Cristo, filho de Deus vivo." Jesus respondeu: "Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne e nem o sangue que isto te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. E eu te digo que és tu, e que sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e contra ela não prevalecerão as portas do inferno. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado também no céu, e o que desligares na terra será desligado nos céus." Então, nós falamos um pouquinho sobre esse trecho. Lógico que nós não vamos, em alguns encontros só conseguir colocar tudo aquilo que esse pequeno trecho traz, não vamos conseguir vencer, todo esse entendimento, mas cabe a cada um de nós vir, estudar, buscar cada vez mais compreender o que todos esses trechos, não tão somente esse, mas o que todos os trechos do Evangelho nos trazem de entendimento. E também a importância da aplicação desse entendimento. Porque não basta buscarmos o conhecimento se nós não compartilharmos e se nós não vivenciarmos todo esse conhecimento adquirido. Então vamos pedir para a Vitória ler esse. Nós vamos ler mais um trecho na sequência e vamos comentando e falando um pouco de cada pedacinho do livro. Assim como Tiago e João, Pedro era dotado de uma extraordinária flexibilidade no que concerne às manifestações mediúnicas, em grau expressivamente maior que aos outros no referente à emanação de fluidos ectoplasmáticos, que se prestavam aos fenômenos físicos múltiplos, como a cura, a tangibilidade e outros. Nota-se que os três eram os inseparáveis do Cristo. Então, como ele diz aqui no livro, os três eram os que sempre estavam junto do Cristo, eram os que mais traziam
dessas energias, como ele coloca aqui, ectoplásmicas, né? Ectoplasmáticos, né? Fluidos ectoplasmáticos, essas energias anímicas, né, que podem ser utilizadas e que tanto Jesus utilizava delas para as curas, né? Sabemos que essas curas não são milagres, né? Jesus ali trabalhava tantas outras leis que ainda são desconhecedoras de nós, mas através dos tempos nós vemos que podemos aprender a trabalhar essas leis e utilizá-las, elas bem para cura, né? Entendimento, né? Abrir esses canais para que possamos compreender melhor os trechos do Evangelho, porque todos nós trazemos outras experiências e até muitos de nós estiveram junto do Cristo lá nesse tempo que o Cristo esteve junto a nós revestindo um corpo físico. Então, ele destaca os três, Tiago, João e Pedro, porque os outros não traziam tanto desse manancial, que tanto é importante hoje vemos nos trabalhos mediúnicos, quanto é importante termos, né, os médios de sustentação, né, temos os médios de incorporação, né, trazemos tantas faculdades mediúnicas, né, a incorporação, médios de efeitos físicos. Hoje não se utiliza mais, né, os médios de efeitos físicos. Eles foram mais utilizados na época em que Allan Kardec precisou juntar todo esse trabalho para desenvolver o que nós temos hoje na codificação. Então, ali era realmente para ferir os olhos, né, para mostrar, para sentir no corpo, né, que era possível manipular, né, tantas outras energias. Né? E ele continua, então, o trecho. Vitória pode ler mais um parágrafo? E eu te digo que és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Estas palavras, eu te digo que és Pedro, trazem em si uma particularidade, apontando o conjunto de singulares virtudes de que Pedro era portador, e que associadas às faculdades mediúnicas era, pois, o que mais se prestava em manter coeso o grupo dos apóstolos em torno da tarefa grandiosa, para a qual estavam sendo preparados a semeadura da Boa Nova. Então, digamos assim, né? Vamos colocar em palavras mais simples, como que Jesus disse assim: Pedro, tu é o cara, né? Ele disse que, então és Pedro. E sobre esta pedra edificaria a minha igreja. Lembrando que a igreja ela traz muitos sentidos, né? Não é propriamente um prédio edificado, tanto que Jesus ele não fundou nenhuma igreja, nenhuma religião. Nós aqui, através dos tempos, temos conturbado um pouco, né? Até mesmo esta palavra, porque ela traz o sentido também de pessoas reunidas para buscar certos entendimentos, uma assembleia. Né? Essa também é um dos significados de igreja, assembleia. Então, de reunião de pessoas para buscar entendimento. Então, como digamos assim, Pedro era a base, porque o Cristo iria retornar às esferas crísticas, e caberia então o quê? Aos apóstolos continuar o trabalho do Cristo na disseminação, na semeadura, né, como ele coloca aqui no livro, da boa. O que me chama a atenção aqui é essa frase aqui, ó. O que mais se prestava em manter coeso o grupo dos apóstolos em torno da tarefa grandiosa era o Pedro, né? E o que nós temos visto em toda a história é que Pedro, ele era muito autêntico. Todos os fatos que ele via, ele questionava para Jesus. Ele perguntava, mas por que isso? Por que uma mulher pode sentar à mesa junto com os homens? Porque naquele tempo, mulher tinha outros valores, né? Então, Jesus veio ensinar a amar o próximo como a si mesmo.
E assim tantas outras questões que Pedro fez, mas já era uma forma de ir mostrando e despertando esse evangelho, esse entendimento que todos nós somos iguais e que era necessário edificar todo esse conhecimento, vivendo ali com os apóstolos, para que eles notassem que era assim que eles iam ter que semear para todos os povos, né? Então, esse conjunto de apóstolos ali que seguiam Jesus estavam também em uma escola, estavam aprendendo e vendo os exemplos de Jesus. Então, é isso que nós também devemos fazer, né? De buscar o evangelho com ciência. Também, se nós temos questões, buscar grupos de estudo, buscar pessoas que nos dão as respostas para a gente começar a compreender a vida. Compreender que ninguém de nós é vítima. Todos nós somos filhos de Deus e as respostas estão no manual de boa conduta, que é o Evangelho de Jesus, né? Tanto que Jesus disse que tudo que está em todos e em todo o universo está dentro de cada um de nós. O interessante aqui que nós podemos trazer para nós, que traz aqui essa particularidade, todos nós temos, né? E somando as nossas virtudes com as nossas faculdades mediúnicas, nós podemos fazer como Pedro também, né? Que é exatamente o que ele traz nesse trecho aqui. Então, isso aqui também é um convite para nós, né? E uma comprovação de que Pedro, né, foi esse apóstolo ali, como o Michael colocou, né, foi o cara para o momento, né, esse exemplo, e que todos nós, sim, temos essas capacidades de juntar as nossas virtudes no bem, junto com o entendimento, estudo, com a aplicação das faculdades mediúnicas que todos nós trazemos, para contribuir com essa obra que aqui é colocada, né, a semeadura do Boa Nova. Porque é um eterno compartilhar. Nós vamos, esse conhecimento, nós vamos buscar ele para a eternidade. E como temos até comentado no estudo anterior, o tempo que Jesus passou junto aos apóstolos é um tempo curto. Então, digamos assim, somente por aquilo que o mestre tem colocado. Lógico, é bastante coisa, né? O exemplo ficou, é muito para nós. Essencial. Na sua máxima. Mas, digamos assim, se os apóstolos não tivessem aperfeiçoado essas ferramentas de trabalho para também receber do alto, porque ele diz, né, que não foi a carne nem o sangue que te revelaram isso. Foi o quê? Então, ele recebeu do plano astral. Recebeu orientações maiores, né, vindas do alto, em relação a esse trecho, esse questionamento que Jesus faz. Então, os apóstolos, a partir, na sequência da partida do Cristo, após ele ser crucificado, eles tiveram então que receberam até ali um, um upgrade, digamos assim, nas faculdades mediúnicas, para poder continuar com essa semeadura da Boa Nova. Porque, como todos nós sabemos, Jesus não escreveu nada. Não deixou impresso nada. Jesus apenas exemplificou e os apóstolos, através dos tempos, foram escrevendo. Então, eles utilizaram do que para escrever? Não tinha como lembrar coisas de anos e anos passados, né? Poxa, teria que ter, como a gente diz, né, memória de elefante. Então, é um trabalho mediúnico, né? Na Casa do Caminho eles tinham esse tempo, eles se reuniam em determinado tempo. Então, muitas coisas foram escritas na Casa do Caminho, foram complementares àquilo que o Cristo, né, então tinha exemplificado na vida quando esteve junto a nós. Aí nós vemos, né, que da mesma forma quando Jesus perguntou para os apóstolos qual é a opinião dos apóstolos em relação à sua pessoa,
E Pedro é que responde, né? Tu és o Cristo, Filho de Deus. E aí ele diz que não foi nem a carne nem o sangue, mas o meu Pai que está nos céus. Ali ele fala das faculdades de Pedro, né? Então ali ele também dá a mesma dica, digamos assim, da responsabilidade das faculdades, né? E de Pedro, mas também com relação às faculdades que nós trazemos. E ali ele fala, então, que vai ser através desse tipo de faculdade que então ele vai poder aprofundar o conhecimento que ele começou a nos deixar, né? Porque, como foi colocado antes, né? 3 anos foi muito pouco tempo, mas a gente pode ver assim que Jesus nos deixou muitos ensinamentos. Mas, ao mesmo tempo, é para nós nos atentarmos também que o nosso tempo também pode ser pouco, mas que é possível fazer muito. Tanto é que Jesus deixou do exemplo daquilo que nós podemos e temos capacidade de fazer, né? Senão ele não teria dito, vós sois deuses, quer dizer, que a capacidade ela está em nós, só precisamos trabalhar essas ferramentas que nós fazemos. Então, ali o convite do Cristo de buscar entender e o canal que nós precisamos abrir, né, com relação à nossa espiritualidade superior, para poder, então, compreender tudo isso, né, e a nós mesmos também. E tem um livro que também nos auxilia muito a compreender essas passagens do Evangelho, que é Elucidações Evangélicas, de Antônio Luiz Saião. Então ele não traz todos os evangelistas, mas ele traz ali os principais, e ele coloca, por exemplo, o que acontece? Muitas das vezes o mesmo trecho ele é falado por vários apóstolos. Então, nesse livro Elucidações Evangélicas, ele faz o quê? Ele traz, digamos, se Lucas falou do mesmo evangelho e Mateus também, ele traz os dois evangelhos e embaixo Antônio Luiz Saião faz um comentário para que a gente possa compreender. Então, se nós formos buscar, são palavras diferentes, mas elas trazem o mesmo entendimento. Então, nesse trecho do Mateus, lá no livro, né, ele coloca assim: Pedro era, dentre estes, o que possuía em maior extensão e poder dos dons da mediunidade. Era, pois, o que mais se prestava a servir de pedra fundamental para a construção da Igreja do Cristo. E eu te digo que és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quer isto dizer que sobre a mediunidade é que assenta essa igreja, e que assim repousa em alicerce inabalável, porquanto a faculdade que aquele apóstolo possuía havia de espelhar-se, como realmente aconteceu e está acontecendo, mais do que nunca nos tempos atuais, sem que o menor dano lhe possam causar de ódios sectários, nem os interesses de qualquer natureza. Então ele continua dizendo, né? Contra ele não prevalecerão as portas do inferno. Então, digamos assim, como ele diz, nos nossos tempos é o que mais tem acontecido. Todos nós, os nossos filhos, eles estão vindo cada vez mais cedo com essas faculdades afloradas. Mas se o pai e a mãe não buscam compreender, o que acontece é busca incessante em médicos, em consultórios de psicologia, de psiquiatria. Por quê? Porque muitas respostas não estão na carne, como ele coloca aqui no trecho do Evangelho, no início. Essas respostas vão ser encontradas dentro das faculdades mediúnicas, né? Hoje nós sabemos, né, não prevalecendo a doutrina espírita, mas a doutrina espírita é o que nos dá maior entendimento dessas coisas hoje, né? E principalmente em relação às faculdades mediúnicas. Então, nossos filhos, eles são o quê? Muito sensitivos, né? Perceptivos, né? São videntes, clarividentes,
né, esses amigos imaginários que as crianças falam, não são amigos imaginários. São espíritos que eles veem. Né? E também são chamamentos para um pai e para uma mãe, para que eles venham também buscar entendimento de que essas coisas realmente existem. Porque se mal orientar uma criança dessa, né, ele vai chegar à conturbação ali na juventude, né? Às vezes nem precisa chegar na juventude, a gente já vê nossas crianças ali de 9, 10 anos, às vezes conturbados. Né? Então é importante para que os pais venham buscar esclarecimentos maiores para que os seus filhos, porque não venham chegar à loucura, porque nós sabemos que faculdades mediúnicas mal orientadas ou não exercitadas e educadas levam à loucura. Hoje, se nós fôssemos adentrar nos hospitais psiquiátricos e conversar com os médicos, ou ao menos analisar e acompanhar alguns desses doentes, chamamos de doentes, né? Nós iríamos ver que são faculdades mediúnicas mal orientadas ou não trabalhadas, não educadas. Porque exemplos que nós tivemos, comprovações que nós tivemos, né, de atendimentos fraternos, onde as pessoas dizem que a pessoa está louca. Ela vê, sente, ela conversa com o espírito normal, como se ela vê como se fossem pessoas vivos, digamos assim, mas as pessoas que ela buscou orientação disseram que isso era loucura, tratam como esquizofrenia. E na verdade é o quê? A pessoa dessa precisa educar. Às vezes, mediunidade expiatória também, né? Temos muitos casos. Então, como ele diz aqui, né, Antônio Luiz, no trecho, né, do livro, que sobre a mediunidade que se assenta essa igreja, né, essa assembleia, tudo que nós hoje temos recebido de informações que não sejam através dos homens, fisicamente, ela vem do alto. Vem de Jesus, vem dos nossos irmãos superiores, que são os medianeiros das bênçãos de Deus. Se não fosse pela faculdade mediúnica, como conhecemos todas essas obras hoje, esse conhecimento estaria o quê? Praticamente no zero. Então, só que nós entramos então agora num ponto que o quê? Que nós precisamos também então compartilhar, mas principalmente buscar vivenciar isso. E por isso que lá depois do Evangelho, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 15, depois do maior mandamento, São Paulo fala da caridade. Então ele fala que mesmo que eu falasse toda a língua dos anjos, que eu adquirisse todo o conhecimento, se eu não o praticasse, nada disso me serviria. Só o amor é individual. Só o amor e a ingenuidade. Nós precisamos compreender, precisamos manipular essas outras leis que nos regem, assim como Jesus tem orientado. Como temos dito, não houve milagres, não houve curas. Ali o quê? Aqueles que se apresentaram, eles traziam estavam redimidos em relação a esses débitos que tinham adquiridos. Então o quê? Jesus apenas encontrava a possibilidade de curar. De uma trégua. Hoje sabemos que a cura é uma trégua. Que o espírito então possa continuar a sua caminhada. Porque nós não temos vindo para sofrer. Você veio, Vitória, para sofrer? Mas, no entanto, nós entendemos, o saber por que nós sofremos hoje. Então, gente, vamos buscar por que nós, então, hoje, se sofremos, por que sofremos. Existem respostas. E os nossos irmãos superiores sempre nos dizem, Estamos aqui, o Evangelho está vivo. Nós, Jesus já tem nos falado, nós não somos órfãos, somos todos filhos do mesmo Pai.
Nós somos esses irmãos. Então é nosso dever viver a fraternidade, buscar o entendimento do Evangelho como ciência, para que a gente possa perceber todo esse amparo e seguir adiante, estendendo as mãos aos nossos irmãos, que esse é o nosso dever. Esse é o propósito da nossa vida, né? Buscar em primeira mão o reino do céu e sua justiça, que o demais vem por acréscimo. O esforço, devotamento, abnegação. Temos falado também de méritos, né? Mas tem que haver esse esforço. Então, nós vamos encerrar o estudo de hoje. Não dizemos aqui que terminamos essa parte da introdução. Nós vamos dar continuidade no próximo encontro. Mas até então agradecemos, né, a todos aqueles que nos acompanham, os que nos ouvem e que buscam, né, sempre compreender um pouco mais de quem nós somos, quem verdadeiramente somos. Fiquemos todos em paz e façamos a nossa prece de encerramento. Deus Pai de amor e bondade, nós te agradecemos, Senhor, por esse amparo, agradecemos pela oportunidade de mais essa reencarnação, agradecemos por tudo, portanto, por todos. E te pedimos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que seus eflúvios de amor sejam dados a todos nós em corpo e espírito, para que possamos seguir vivendo os exemplos de Jesus. Que a sua vontade seja feita, Senhor, agora e sempre. Que assim seja. Sim, sim.